Irmãos, ainda dá tempo, corre, compartilhe o link para que uma pessoa seja abençoada, não só através de dízimo e oferta, mas que a sua vida neste momento também seja um objeto abençoador. Então compartilhe esse link, compartilhe o canal da igreja para que vidas estejam sendo alcançadas, para que vidas venham estar sendo restauradas, família. Irmão, você acredita que uma palavra que é ministrada aqui neste lugar, na escola bíblica, neste culto de quinta, no culto da família no domingo, pode salvar uma família? Pode alcançar uma família inteira, que pode trazer a salvação para uma família inteira, através de uma palavra que é ministrada neste lugar, e que muitas das vezes você coloca aí na sua casa, vai fazer outras coisas e nem preste atenção. Famílias podem ser alcançadas. A sua palavra, um simples gesto de compartilhar esse link, de compartilhar os projetos que estão sendo ministrados nessa igreja, assim como a ação social que foi falada agora, assim como o Projeto Sertão, que tem alcançado dezenas de famílias todos os meses, todas as semanas. Então, se permita ser um canal de bênçãos, não seja represa, seja um rio nesta igreja, no lugar onde você está. Então, se permita, irmãos, ser um canal de bênçãos na vida das pessoas, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos. Então, compartilhe. Nós temos gerado conteúdos aqui riquíssimos, conteúdos que vêm abençoar não só o nosso corpo, mas sim também, mais do que isso, o nosso espírito. Amém? Aleluias. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Leremos os versículos de 25 ao 37. Amém? Vamos aqui, neste momento, receber uma oferta daquilo que Deus deixou para nós aqui, para nos abençoar. A maior oferta de amor que Jesus poderia deixar para nós, depois do seu sacrifício, foi a sua palavra viva, real e abundante em nossas vidas. Amém? Você já deve conhecer esse texto, vou ler rapidamente, para que possamos prosseguir com a palavra e logo nos encerrarmos nessa reflexão, que diz assim, versículo 25, a parábola do bom samaritano. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, o cara era corajoso, por entender bastante da lei ali, queria provar o nosso rei, e perguntou-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Entendido ali de que estava cheio de direitos para entrar para ter direito à vida eterna ali, mas disse Jesus a ele, o que está escrito na lei? Como lês? Isso Jesus falando para ele. E respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, certa vez descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu que moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, e tudo que demais gastares, como eu te pagarei quando voltar. Quando destes 3 te parece que foi o próximo, quais destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o que usou da misericórdia para com ele, disse Jesus. E disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Amém? Irmãos, muitos ensinamentos nós temos aqui nesse texto. E hoje eu quero te trazer uma reflexão básica. Então, eu peço neste momento a sua atenção para que possamos estarmos aqui
entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar essa noite. E a primeira pergunta que vai para você é: o que você faz quando encontra uma pedra no caminho? Qual é a sua primeira reação? O que você faz? Está ali andando de carro e de repente você se depara com uma pedra no caminho. 4 perguntas. Você desvia da pedra? Você quebra a pedra? Você remove a pedra do local ou você passa por cima? É claro que isso depende muito da situação, depende muito do momento, da circunstância, o tamanho da pedra, se você tem capacidade ou não para removê-la. Né? Então você deve estar pensando, mas que tamanho de pedra é esse? Mas qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E certamente você tem uma resposta agora. Eu desvio da pedra, eu quebro esta pedra e passo por ela, eu simplesmente vou lá e afasto essa pedra do local. Ou, se eu tiver de carro, se eu tiver de cavalo, se eu tiver de bicicleta, eu passo por cima dessa pedra, ou piso nela e continuo o meu caminho. Mas a pergunta é: o que significa esta pedra? Independente do tamanho, irmãos. O que significa essa pedra que você se deparou? Independente de desvio, de quebra, de remoção, qual é o significado da pedra? E a pergunta é: entendendo qual o significado dessa pedra, o que você, isso que você está contextualizando aí, que você está imaginando, o que ela significa, o que você considera hoje, pastor Elber, uma pedra no seu caminho? Você que está em casa, o que você considera uma pedra no seu caminho hoje, entendendo que é uma pedra? O que seria uma pedra? Seria uma dificuldade? Seria uma pessoa que você não gosta, é uma pedra no seu caminho? Rapaz, eu estou tentando andar, eu estou tentando crescer, eu estou tentando crescer na vida, mas essa pessoa não deixa. Eu estou tentando ter um casamento bom, mas meu marido não deixa. Como é que é? Ou seria um pecado? Será que hoje na sua caminhada cristã tem uma pedra, tem um pecado ali que não tem deixado você alcançar os objetivos, não tem deixado você ter uma vida espiritual, íntima com Deus? Independente de religião, independente de você ser cristão ou não, aquilo que você acredita, tem algum pecado, e você que está assistindo, independente da sua religião, existe algo, existe um pecado, existe algum erro, existe uma fraqueza que não tem te permitido alcançar o seu objetivo, que tem interrompido o seu caminho. Até mesmo o seu casamento tem sido uma pedra no seu caminho, o seu casamento, irmão. Seu marido, sua esposa tem se tornado uma pedra no seu caminho, seus filhos têm se tornado essa pedra. E o que você vai fazer? Vai tirar seu filho do seu caminho? Vai tirar o seu marido, a sua esposa do seu caminho? O que você pretende fazer com essa pedra que está no caminho? Se atentando agora às 4 perguntas, você desvia, quebra, remove ou passa por cima? Vamos entender o que significa cada uma dessas decisões? Isso, primeiro você desvia. O que você pensa? O que você fala se você desvia da pedra que está na sua frente? Geralmente a fala seria: isso não me impede em nada. É só desviar e seguir adiante. Concorda, igreja? Estou caminhando e a pedra está no meu caminho. Se eu desvio dela, logo eu continuo o meu trajeto e a pedra continua no caminho. E o que se define com isso? Que não é um problema meu, e que por mim, que por nós, ela continua aí. Finjo que ela não existe e pronto. O que acontece? Quando você simplesmente desvia do seu problema, quando você desvia do seu pecado, quando você desvia da pessoa que você não gosta, continua vivendo a sua vida, você finge que ela não está nem aí, que ela não existe,
Por que acontece isso? Vou trazer um exemplo. O seu filho é uma pessoa extremamente arrogante. É uma pessoa extremamente mal encarada, é uma pessoa ignorante com as pessoas. E você sabe que isso está se tornando, que isso precisa ser resolvido, que isso está sendo uma pedra no seu caminho, que isso está te incomodando. E o que você faz? Você simplesmente ignora essa situação. Olha, é meu filho, cada um com suas decisões. Se ele decidiu ser assim, o problema é dele. Por mim, é vida que segue. O que você está fazendo, pastor? Se desviando do problema. Ele e os amigos deles que se resolvam. Mas quando você toma essa atitude, irmãos, o que você está fazendo é se tornando uma pedra, direcionando essa pedra para a vida de outras pessoas. Porque quando você se desvia dessa situação e você não cuida desse problema, você não vai lá, não toma nenhuma providência, você está se tornando uma pedra na vida dessas pessoas. Porque, lembra quando a gente falou aqui que uma das desculpas, um dos significados dessa pedra é uma pessoa que você não gosta? Provavelmente seu filho será uma pessoa que muitas pessoas não vão gostar dele e vai ter que aprender a amar ele. Vai ter dificuldade, vai ser complicado, mas olha, eu tenho que amar essa pessoa, mas é muito difícil. Então o que acontece? Quando você começa a se desviar do problema, quando você acha que ajuda, não pegando essa situação, não orando pela vida do seu filho, falando para ele, cara, você tem que melhorar, você não pode ser ignorante com as pessoas, você não vai conquistar nada assim, você está gerando uma pedra na vida de outra pessoa. Então percebe aqui, irmãos, que você, deste momento, você deixa de se desviar de uma pedra e você passa a se tornar uma pedra ou gerar uma pedra na vida de outras pessoas. Segundo, você quebra a pedra. De uma forma bem pedreirão aqui mesmo, eu meto a marreta e pronto, acabou o problema. O que nós temos visto, irmãos, no cenário atual é isso. Ou é 8, ou é 80. Ou seja, vamos destruir tudo que resolve. A pergunta é, resolve ou só fica mais difícil de juntar os pedaços? Porque você quebrando a pedra sai ou continua no caminho? Verônica, você tem uma pedra no seu caminho. Você vai lá, mete a marreta nela e quebra a pedra. A pedra continua ou não no seu caminho? Os pedaços vão estar lá. A pedra saiu do seu caminho? Se você tiver que juntar ela, vai dar mais trabalho ou não? Irmãos, o que significa isso? É essa extremidade que tem atingido as pessoas. O problema não é meu. Não importa quem sai machucado. Independente dos estilhaços ferir alguém, eu não me importo. É simplesmente ir lá e quebrar a pedra, sentar a marreta. E o que acontece? Nesse tipo de situação, quando a pedra surge no nosso caminho, a gente como igreja está aqui acolhendo pessoas e de repente chega uma pessoa ferida e ao invés da gente entender, pegar essa pedra e cuidar dela, a gente vai lá, pega o martelo, pega a marreta e simplesmente termina de acabar com essa pedra. Ou seja, se está ferido, se essa pessoa chega ferida, se ela está mal, se ela precisa de uma ajuda, mesmo tendo feito uma besteira muito grande, muitas das vezes a gente pega e termina de matar e acaba logo com essa pessoa. Ou com essa situação. Ou seja, nós não damos mais chance para essa situação. Nós simplesmente destruímos. Ou seja, nós chegamos diante da situação, da pedra que está em nosso caminho. Muitas das vezes é um divórcio. E a gente não para, não pensa se essa é a melhor decisão. E acha que, no caso, o casamento, a gente escolhe pelo quê?
pelo divórcio, ou seja, meter a marreta. E às vezes a gente acha que vai limpar a pedra que está na nossa frente, quando na verdade a gente depois vai ter que ir lá buscar os pedaços de família que sobrou. A gente vai ter que ir lá pegar um filho que está desamparado e que vai sofrer com a separação, tentar buscar os valores, tentar construir outra família. Então, e aí surgem problemas novos. E sabe o que acontece? É que nem quebra-cabeça grande. Se tu bagunça, vai sumir peça e às vezes não completa mais, irmãos. E aí você pode estar tentando montar o quebra-cabeça perfeito, mas vai faltar peça. E sempre vai ficar lá daquele jeito. Amém? Outra situação como essa é você pedir demissão do seu emprego. Às vezes você encontra alguns problemas e ao invés de você resolver os problemas que surgem no seu emprego, você simplesmente chega, pede demissão, que eu vou arrumar um emprego melhor, que eu vou fazer isso, e você não pensa na sua família, que precisa do sustento, que precisa desse emprego, e muitas das vezes esse emprego que é totalmente ruim, ou que aconteceu uma situação ruim, que você simplesmente chutou o balde e pediu demissão, era um emprego também que te trazia uma tranquilidade, que de alguma forma te trazia uma paz, você sair todas as manhãs e trabalhar, falar ali com seus colegas de trabalho. Então, o que acontece? E geralmente, de alguma forma, quando você toma esse tipo de ação, como é que você fica depois? Destruído, assim como a pedra. Você toma essas decisões esporádicas, mete a marreta em tudo, que eu quebro, e que eu sou assim mesmo, que eu sou muito doido, que eu sou o bichão, e chega quebrando tudo, e aí o que acontece? Depois você se arrepende, fica destruído por dentro, e vê que piorou a situação, e agora fica mais difícil de resolver. E depois, nós removemos a pedra, e podemos também remover a pedra e lançar em qualquer lugar, talvez no sentido contrário ao que estamos seguindo. Ou seja, você estava indo numa direção, você pegou a pedra, remove a pedra de lugar e coloca no sentido contrário. Ou seja, afinal, o que importa é o meu caminho estar livre. Olha só que atitude mais egoísta, irmãos. Quando eu estava escrevendo essa palavra, estava vindo do Paraná ontem, e achei uma atitude muito nobre, assim, sabe? O cara estava passando de moto, de repente caiu de um caminhão, um pedaço de pau coberto com arame farpado, e ele pegou um pedaço muito grande da pista assim, e eu estava desviando e vi ele encostando assim, logo depois que ele passou e desviou também, ele rapidamente correu, parou, pegou esse rolo lá de arame farpado, enrolou, foi lá e colocou num cantinho assim da pista, assim, próximo a um poste de luz. E nesse momento eu vejo o cuidado, assim, eu vejo a semelhança do texto que nós lemos aqui com o bom samaritano, e que não era uma pessoa, mas era uma situação onde pode salvar a vida de muitas pessoas. E querendo ou não, o ato dele era um ato de cuidado com as pessoas. Ele poderia simplesmente desviar, chutar, jogar para o outro lado da pista, do outro cara que vai vir do outro lado lá que se vire. Mas não, desceu da sua moto, enrolou o arame que estava solto no meio da pista, foi lá, colocou num lugar adequado, próximo a um poste de luz, por quê? Se ele era muito grande, não dava para ele carregar, e se ele deixasse em qualquer lugar, outra pessoa poderia passar e se machucar. Então você vê, houve um cuidado, e ele não sabe nem para quem. Simplesmente se colocou ali nessa posição e falou, olha, às vezes nem pensou dessa forma, mas eu vou livrar a vida de alguém. Um motoqueiro, por exemplo, numa situação dessa, ele pode passar, estourar um pneu e morrer, pode passar por cima daquilo ali, tropeçar, e era um lugar bem perigoso, que era próximo a um balão. Então, o que acontece?
nesse pensamento de, afinal, o que importa, o meu caminho está livre, o que devemos pensar é que lugar de pecado, lugar de problema, essas pedras que surgem nos nossos caminhos, essas dificuldades, é na cruz. Ou seja, pedra, quando removida, precisa ser colocada no seu devido lugar e não no caminho de outras pessoas. A partir do momento que você remove uma pedra da sua vida, que você tem essa atitude, não é simplesmente remover, é remover e colocar aos pés da cruz. Não adianta você pegar um problema, o seu filho, por exemplo, que você não teve a paciência de falar para ele que ele está sendo errado, de muitas vezes estar maltratando as pessoas que estão próximo dele, e pensar o quê? Eu vou arrumar uma esposa para o meu filho, porque ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele provavelmente vai tratar mal a esposa dele igual ele trata todo mundo. Então você simplesmente pegou um problema e colocou na vida de outra pessoa. E por último, passa o carro, eu coloquei, você passa por cima. Passa o carro por cima e pronto. Se quebrar, quebrou. Independente de ser a pedra ou o carro. Ou seja, tem uma pedra no caminho, mano, passa por cima, acelera. Não medir as consequências das nossas escolhas e querer passar por cima do pecado muda o destino das nossas vidas. E geralmente esse destino nos leva para a morte. E aqui eu encerro. O que tem acontecido é que as pessoas não têm medido mais as consequências do pecado. O pecado tem sido naturalizado, tem se tornado uma coisa comum. E a gente tem tratado ele com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, que ele já está se tornando quase um bicho de estimação. E o que acontece? Nós sabemos, esse manual nos ensina que a consequência do pecado, a consequência de escolher o pecado é a morte. E concluo essa palavra dizendo a você que a igreja, a instituição, essa casa de oração aqui, ela nos ajuda a nos tornar pessoas melhores e deixarmos de ser uma pedra na vida das pessoas. Mas essa história contada por Jesus, a esse homem da lei, o entendedor da lei, nos mostra que as escolhas que às vezes temos tomado, e não sendo igreja no dia a dia, na vida das pessoas, tem gerado consequências muito ruins. E tem sido necessário, assim como esse homem que passou e cuidou daquele homem, ser tocado, se sensibilizar, ter compaixão pelas pessoas. Pessoas que às vezes nunca tiveram nenhum contato com Deus, nunca deu valor a milagres, nunca deu valor a grandes acontecimentos na vida dele, não tem uma vida esperando por um milagre, mas vive a vida alegre, tem uma vida constante, uma vida que se preocupa em ajudar as pessoas. E simplesmente tem dado atenção àquilo que nós temos ignorado. O fato é, irmãos, sempre haverá uma pedra no caminho, já dizia Carlos Drummond de Andrade em um de seus poemas. E a pergunta para você é: o que você pretende fazer com as pedras que têm aparecido na sua vida nesses últimos dias, nesses últimos tempos? Ou uma pedra que já está há bastante tempo e você não tem tido coragem de remover, você não tem tido coragem de quebrar? O que você aprendeu com esses ensinamentos que têm nos trazido as decisões? Decisões precisam ser tomadas. Atitude precisam ser tomadas. A palavra nos ensina que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você tem sido uma pedra de tropeço, uma pedra que atrapalha o progresso, que atrapalha o objetivo, aquilo que as pessoas têm buscado alcançar?
Ou você tem sido um especialista em solucionar problemas, em liberar caminhos, em permitir que pessoas alcancem os seus objetivos, ser um potencializador de soluções, um potencializador de objetivos alcançados, de pessoas alcançadas. O que você tem feito pela vida da sua igreja? O que você tem feito pela vida da sua vizinhança? O que você tem feito pela vida da sua família? Como a sua família te vê? Aleluias. Que Jesus essa noite possa falar com você, possa limpar o seu coração, possa trabalhar na sua vida, que essa palavra revele a você aquilo que você tem sido na vida das pessoas, como você tem ajudado, como você tem sido uma pessoa relevante na vida da tua família, na vida das pessoas que estão próximas de você. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você, encerrar este culto, pedindo para que a graça do Senhor esteja sobre nós. Jesus, continua conosco, papai. Continua conosco neste caminho até as nossas casas. Continua conosco, ó Deus, hoje e sempre, até a tua vinda, e aí contigo no paraíso, ó Deus. E quando estivermos aqui, ó Pai, muda os nossos corações, que nós venhamos ser, ó Deus, abençoadores, que nós venhamos ser rio e não represa e pedra na vida das pessoas. Então, ó Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem projetado e tem feito em nossas vidas. Ó Deus, e traga, ó Deus, cada dia mais para a vida desta igreja, ó Pai, o direcionamento do caminho para os céus. Ó Deus, e que possamos nos atentarmos a toda e qualquer pedra que surgir em nosso caminho, que venhamos estar atenciosos, que venhamos cuidar dos nossos problemas com cuidado, assim como aquele homem cuidou daquele homem que estava ali, ó Deus, já desistido da vida. Ó Deus, então nós pedimos que o Senhor possa trazer essas pessoas e que possa trazer em nossos corações a inteligência, a sabedoria para lidarmos com cada situação. E em nome de Jesus nós agradecemos por este canal, por essa casa de oração que nos permite, ó Pai, estarmos em tantas casas, ali no meio de tantas famílias, trazendo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações para levar à tua igreja. Abençoa cada pai de família, cada mãe, ó Deus, que tem ali intercedido pela sua família, e que possamos estar aqui como objeto, como pessoas, como fontes abençoadoras na vida das pessoas. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, Pai. Amém. Jesus é o Senhor. Estenda a sua mão. Que o Senhor Deus, que o Espírito Santo e suas doces consolações, que o teu cuidado, o teu amor e o teu carinho, e que a tua presença esteja conosco, comigo, com a tua igreja, não só hoje, mas para todo sempre, que toda a igreja diga amém. Está terminado. Espero você aqui no domingo pela manhã, em nossa escola bíblica dominical. Não deixe seu filho perder, e você, pai, mãe, não perca também. Amém? Jesus abençoe você.